porque na minha vida de professor eu sempre lamentei a grande quantidade de especialistas em educação que eu ouvia e que me transmitia a sensação de que não sabiam dar aula, mas sabiam tudo sobre sociologia da educação, sabiam tudo sobre filosofia da educação. Mas eu os imaginava, por exemplo, no meu primeiro ano B, dando uma aula sexta-feira, imaginava que não durariam muito. Foi para isso que fiz uma apresentação muito baseada na nossa experiência de professores e depois com uma reflexão sobre um momento político, em particular sobre o projeto Escola Sem Partido. Na verdade, o que aconteceu no governo Fernando Henrique, passando ao governo Lula, um civil eleito pelo voto, passando a outro civil eleito por voto, e este, o presidente Dilma no primeiro mandato, é uma exceção no quadro nacional. A regra é o contrário. Pensem os senhores, para começarmos desanimados, que nós lutamos contra a ditadura militar, achávamos que as diretas já resolveriam muita coisa, fizemos comícios, mega comícios, e aí veio Sarney, como resposta a essa pressão. Sarney foi combatido, fora Sarney, show Sarney, e aí veio Collor como resposta. Ou seja, talvez estejam certas as pessoas que acham que talvez marido e empregada seja melhor não trocar, porque o que vem pode vir pior, né? Fique com o que você tem. Mas o momento político que nos atinge é um momento marcado pela palavra crise, palavra grega que se usa originalmente na descrição médica grega como o momento da virada do paciente, o momento do 7º, 14º e 21º dia, no qual o paciente ou melhora ou embarca de vez. Crise é dominante, o pessimismo é dominante neste momento. Pouca gente está muito otimista e os otimistas parecem que não estão bem informados. Sempre tem aquela colega visível na maneira como dá bom dia segunda-feira pela manhã, cheia de entusiasmo. Bom dia, é uma pessoa não informada, não sabe tudo que está ocorrendo neste momento. O pessimismo, agora vamos testar a idade de alguns. Quem lembra dessa personagem? Quem lembra fez curso da datilografia. Quem lembra dessa personagem sabe usar retroprojetor e mimeógrafo. Esses dias eu usei uma palavra, esta assim mais arcaica ainda. Eu sei usar flanelógrafo. Gente, imagina uma coisa. Eu já dei aula com flanelógrafo. Isso veio antes do fogo, logo após o paleolítico. Essa é a Iana Hard, aquela que num velho desenho da década de 60 e 70 repetia seu colega Leolin, ó vida, ó céus, ó azar. Pessimismo é sinal de realismo, mas os pessimistas têm um problema. Os pessimistas são até importantes para lembrar as dificuldades das mudanças, mas o problema do pessimista está nessa imagem. O pessimista reclama e não faz, para dizer uma coisa elegante para um público seleto, não faz semi algum. O pessimista não trabalha. O pessimista reclama. Então, um dos problemas do pessimismo é que exatamente ele não faz parte da solução, ele faz parte do problema. E todo mundo que não faz parte da solução é uma personagem absolutamente secundária no processo histórico. Ou eu faço parte da solução, ou eu sou uma personagem secundária. O pessimismo talvez seja tão grande que eu vou dizer aos senhores que quando começaram as Olimpíadas no mês passado, agora estamos vivendo as Paralimpíadas, eu esperava um desastre absoluto na abertura. Estava no Jornal da Cultura e esperava que houvesse um apagão no Maracanã. Haveria um arrastão de assaltos. Temer iria para o meio do Maracanã e diria: vamos para casa em grupos, acabou, está iniciada a Olimpíada, valeu, e pronto, cada um iria para casa. E o que eu vi foi uma das mais belas aberturas que eu já vi e muito bem feita para contar a história do Brasil, com algumas questões que a gente possa destacar. Sinal de que o meu pessimismo estava maior do que merecia. Sinal de que eu estava contaminado por uma ideia de que nada daria certo, inclusive subestimando uma capacidade brasileira insofismável, imbatível, que é a capacidade de fazer festa nesse país. Quanto pior o ano fiscal, melhor o carnaval. É uma regra que eu tinha ignorado, sabendo que nós podemos não dar certo em vários campos, mas festa,
A gente continua sabendo dar. Tão pessimista eu estava que, ao ver este nadador tão talentoso fisicamente e tão pouco dotado de caráter inventar que foi assaltado, eu acreditei, porque assalto no Rio faz parte do pacote básico do turismo. Você compra Cristo Redentor, Corcovado, assalto, depois passeio na praia. E quando ele disse, não duvidei nenhum minuto, porque era óbvio que se alguém disse que é assaltado no Rio, é verdade. Não, ele era um norte-americano sem caráter, ele era um mentiroso, um Pinóquio imbecil, que resolveu atacar o país que o recebia. Sinal de que nós brasileiros estávamos contaminados por essa síndrome de vira-lata que o Nelson Rodrigues tanto nos acusa historicamente. Claro que há assaltos no Rio, já me disseram que inclusive há notícias de assaltos em Caxias, o ponto que nós chegamos, porém, casualmente este não. A inauguração das Paralimpíadas, ou como prefere comentar, Paralimpíadas, tirando o, é mais um espetáculo bonito sobre um grupo especialmente talentoso. Essa cena de um cadeirante dando uma pirueta, coisa que os não cadeirantes não fariam, com risco de virar cadeirante. Essa cena mostra também uma nova capacidade, uma das melhores e mais bem organizadas Olimpíadas alternativas, a Paralimpíada. Ou seja, talvez o nosso pessimismo tenha sido fruto do momento que vivemos, mais a crise econômica. Nós mais velhos sabemos que crises vêm e vão. Volto a insistir com os senhores que quem está assustado com a inflação de 7% ao ano, esquece aquilo que a minha geração passou. Já peguei 84% ao mês, no último mês do governo Sarney. Imaginem os números expostos aqui, uma categoria pedindo 250% de aumento. Nem o judiciário tem coragem desse número hoje. Nem o judiciário, quanto mais nós, professores. Há barreiras comunicativas muito expressivas neste momento, porque há mais gente falando e pouca gente escutando. Há muita oratória, como dizia meu amigo falecido Rubem Alves, há pouca escutatória. Há pouca gente inclinada a ouvir. Todos falam, todos têm opinião. E todos emitem opinião. Cheguei a dizer, um pouco irritada numa palestra, que a opinião é como uma parte específica do seu corpo, que é sua, associada ao processo final da digestão. Você pode dar, é seu, mas não é obrigatório dar o dia todo, para todo mundo. Você pode escolher para quem, ou pelo menos saber se existe interesse no que você, estou falando de opinião, é claro, na opinião que você está oferecendo. Mas hoje em dia, vocês sabem como professores, que todos têm opinião. A doxa, a opinião, é universal. Meus alunos de 18 anos sentam-se pela primeira vez nos bancos universitários, tomam um dos maiores filósofos da história, tomam o primeiro texto que eu dou a eles no primeiro ano, História do ponto de vista cosmopolita de Kant, leem 3 parágrafos e me dizem, não concordo. Eu olho assustado e digo a eles, se vocês lerem 30 anos desse texto, em alemão, vocês entenderão. Mais 30 anos de estudo na terra de Kant, e vocês poderão discordar, e provavelmente estarão errados, mas será necessário um tempo enorme. Mas as pessoas têm opinião. E esta opinião é emitida a todo momento, e ela é válida, nós não nos escutamos mais. Como eu disse numa outra palestra, se eu digo aos senhores que sou de Aquário, a resposta é, eu sou de Libra, eu sou de Câncer. Se eu digo estava frio em São Paulo, não, aqui nem tanto. Ninguém escuta mais ninguém. Meu mais velho tem 19, meu 17. Ninguém mais escuta absolutamente ninguém. Todo mundo emite a sua opinião e há um fluxo de ódio nas redes que é espantoso. Eu às vezes me detenho, por exemplo, na minha fanpage, a perguntar, por que você me odeia tanto se eu nunca te ajudei? Velho ditado chinês. Como é que você pode me odiar se nunca dormimos juntos? Que a única condição para você odiar de fato um ser humano é ter amado ou tido uma relação íntima. Como você pode odiar alguém que você nunca viu na sua vida? Você pode odiar dessa forma, como as pessoas odeiam e jogam palavrões a todo instante pela internet. Isso faz parte de uma das grandes faltas deste momento, que é equilíbrio. Equilíbrio entre o físico e o psíquico, equilíbrio entre trabalho e família, equilíbrio entre opinião e o outro, equilíbrio entre fé
e crítica de fé, equilíbrio das pessoas. Hoje estamos medicalizando todos os comportamentos. O que era na minha geração um aluno distraído, hoje tem déficit de atenção, dá-lhe Ritalina. Há pessoas com déficit de atenção, mas são escassas. A maior parte simplesmente é distraída. Hoje, se a pessoa se sente triste, ela deve tomar Prozac. E há motivos, por vezes, na biografia para estar num momento triste. A perda de alguém querido, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, pode lhe situar na dimensão trágica da existência. Prozac é necessário em casos que médicos constatem uma doença grave chamada depressão, muito grave, que precisa ser atendida clinicamente. Mas é preciso, acima de tudo, entender que a diminuição do meu interesse sexual não precisa necessariamente de estimulantes, que pode ser simplesmente idade, chama-se idade. O corpo dizendo: valeu, acabou, foi bom, legal, leia mais, foco na carreira agora. O corpo dizendo isso. Nós hoje perdemos o equilíbrio simplesmente dessas oscilações, e aí vem a nossa dificuldade, que é o tema central do que eu quero falar, nossa dificuldade profissional da educação, de profissionais da sala de aula, tendo que educar naquilo que eu, talvez seja a única reclamação que eu tenho da profissão, que eu amo tanto. Eu sou um professor. Quando me perguntam se eu sou intelectual ou professores, obviamente eu sou um professor que trabalha com ideias. Esse título professor é muito superior ao título intelectual. Não que ser intelectual não seja uma coisa importante. Eu só reclamo uma coisa nessa minha função, a única. Eu fui aluno no Colégio São José em São Leopoldo na década de 60 e 70, quando os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor quando os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história. Nunca peguei um momento mais equilibrado nessa história. Era perfeito ter sido professor há 50 anos. Eu não fui. Talvez seja perfeito ser aluno hoje, que tudo tem que ser lúdico.